queria que você desse uma pincelada nessas diversas vertentes espirituais que existem, porque eu mesma, que inclusive sou familiarizada com algumas delas, tenho dúvidas e não entendo muito bem quais são as distinções entre uma e outra. Então, eu queria que você falasse dessas vertentes espirituais que existem. O que é o quê? Umbanda, kardecismo, espiritismo, candomblé. É que eu queria falar uma coisa que é polêmica, mas o que é macumba, por exemplo? Entendeu? Porque a gente fala... eu lembro quando eu era pequena, e o espiritismo hoje em dia está muito em voga, né? As pessoas estão muito mais abertas para conhecer e com muito menos medo. Mas eu lembro que quando eu era pequena, no meu universo, eu tinha um pouco de medo, eu tinha um pouco de receio, eu tinha um pouco de preconceito. E naquela época, nos anos 90, eu sei que não se deve falar assim mais hoje, mas naquela época a gente pensava, coisa de macumba, e isso dava medo. Sim. E eu queria que a gente desmistificasse isso, entendesse. Sim. O que são essas vertentes? Quais são essas linhas? Vamos fazer de uma forma bem superficial, né? Isso. Breve, para deixar um gostinho de quero mais para outros convidados virem arrasarem. E para você voltar. Para eu voltar também. Então, acho que quando se fala de mediunidade, vamos pro que trata de mediunidade, né? Que catolicismo todo mundo sabe, evangélico todo mundo sabe, mas vamos às linhas que consideram a mediunidade como uma ferramenta de progresso, de exercício ali, né? Então, a gente tem o espiritismo, que é esse nome, é claro que espiritismo é um só. Veja bem, esse assunto dá uma polêmica danada. Espiritismo é um só. Seja a Umbanda, seja o Candomblé, seja o Kardec. Acontece que nós precisamos reconhecer que ficou chancelado ou considerado que quando se fala em espiritismo, as pessoas interpretam como sendo o kardecismo. Tá certo? É o mais famoso, talvez? Porque era o Evangelho segundo o Espiritismo. É a capa de um dos livros do Pentateuco de Kardec. Por conta desse título. Verdade. As pessoas, naturalmente, se esquecem que espiritismo é tudo, mas associam diretamente ao kardecismo. Claro? Então, tá. No espiritismo de Kardec, vamos falar assim, entendendo, já fiz o preâmbulo inicial para não dar polêmica. No espiritismo, esse que nós entendemos que é o kardecista, a manifestação mediúnica se faz de uma forma, eu diria assim, mais silenciosa. As incorporações mediúnicas, todos os princípios da mediunidade obedecem às mesmas leis. A forma de incorporar, né? A gente sabe que, se você não sabe, sabe agora. O espírito não entra dentro do nosso corpo. Numa incorporação, ele fica atrás. Eu não sabia. Então, numa incorporação, seja ela em qualquer linha, os princípios mediúnicos são os mesmos, o espírito não entra no nosso corpo e o nosso espírito sai. Ele fica atrás. Vamos usar minha mão aqui. A gente, o espírito. E aí, ele vai se conectando. Os chakras do corpo fluídico do espírito vai se conectando à porção dorsal dos nossos chakras. Então, primeiro, claro que isso tudo acontece em nanosegundos. Mas, primeiro, vamos lá. Se nós pudéssemos trazer numa linguagem didática. Se aproximou a entidade, tá ali atrás de mim. Primeiro, ela conecta na parte dorsal do meu chakra, dos meus chakras ligados ao mental, que pode ser um dos dois que estão aqui. E aí ele conecta e eu já sinto mentalmente que tem alguém aqui. Que alguma coisa mudou. Uma presença, eu sinto. Um pensar diferente. Vamos considerar que é um espírito de boa qualidade, um pensar que talvez eu não teria. Algo nobre, algo elevado, edificante. E aí, em nanosegundos, conecta-se ao meu chakra nucal, a porção dorsal do nucal, da nuca. Porque é o chakra da laringe, que se abre na parte frontal, na parte dorsal é o nucal. E aí conecta ali, aí a presença se faz mais clara. E aí eu sinto, se eu como médium percebo que a entidade está se aproximando num ambiente energeticamente controlado, seguro, sem o risco de eu estar me expondo a um espírito que não é de boa qualidade,
Num ambiente que pode me assegurar, inclusive, a minha proteção caso eu esteja em desarmonia. Aí eu vou fazer um seguinte aceite mental, que se chama dar passividade. Quando você dá passividade, você se torna passivo para deixar que a conexão se faça por completo. E aí, possivelmente, em nanosegundos, ele projeta no seu chakra humeral, que é naquele ponto entre as escápulas, na coluna, entre as escápulas, ele acopla ali. Na acoplagem humeral, ele consegue fazer você ter movimento. Às vezes, quando acopla no humeral, você sente aquele tremor rápido. Como um shifting, porque muda a frequência, uma mudança de frequência. Já vi isso acontecer. Isso é uma energia que corre pelo seu corpo. É um shifting, é uma mudança de... Passou. E aí, talvez, você já deu passividade e ele começa a guiar suas mãos para um determinado movimento que ele quer fazer usando o seu corpo. E, obviamente, em nanosegundos acontece o que nós chamamos de envolvimento áurico, que é quando a aura toda do mentor envolve a sua. Uau! Então, a primeira faz tchan, a segunda faz tchon. Esse é o tchananã. E a terceira faz tchan, 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 tchan. Porque aí faz o envolvimento áurico completo. Só que, veja, eu fiz uma descrição lenta e didática, mas tudo isso acontece em nanosegundos. Muito interessante. Isso vale para todas as formas de incorporação, seja no espiritismo no formato Kardec, que é mais silencioso, que os movimentos são mais comedidos, que passam as mãos nas regiões onde o passista precisa irradiar aquela energia, ou aquele médium precisa proporcionar aquela cura, ou fazer um determinado movimento. E na psicofonia, quando ele dá voz, aí existem outros esclarecimentos mais profundos sobre psicofonia, você deixar falar, né, dar voz, deixar falar sem ser com a sua intenção de interferir no espírito comunicante. Enquanto que quando a gente vai para a mediunidade na Umbanda e no Candomblé, as incorporações, elas envolvem manifestações com movimentos mais amplos. Porque as falanges espirituais que estão trabalhando na Umbanda, no Candomblé, são falanges, por exemplo, de caboclos, que têm movimentos de índios, danças de indígenas, movimentos que reproduzem. Eu entendo que esse movimento é uma prece. Flechar, não para matar ninguém, mas para soltar uma energia que se pulveriza no ambiente. Ele pode estar flechando uma flecha energética que se multiplica como aqueles fogos na praia de Copacabana, que se pulverizam em todo o ambiente, levando bons recursos fluídicos para todos, ou ajudando a abrir caminhos celestiais. E esses movimentos feitos por esses mentores são mais amplos. Os movimentos dos pretos velhos, que porque são no plano astral, a aparência fluídica deles é curvadinha. Entendendo que, olha como esse assunto é sem fim, mas vamos lá. A última informação interessante. Um preto velho, um espírito de alta frequência, um ajudante espiritual, ele pode escolher a indumentária que ele quer vir. Ele pode se apresentar como um preto velho num centro de Umbanda, mas ele pode se apresentar como um médico do espaço num centro espírita kardecista. Pode se apresentar como um frade para, por psicofonia, dar uma mensagem elevada. E na hora dessa mensagem, a linguagem que será utilizada é um mix do cabedal de experiências do mentor com o seu acervo mental de informações. Portanto, quanto mais nos instruímos, tanto melhor somos como médiuns, porque oferecemos um cabedal de informações maior para ele poder misturar o que ele sabe com o que a gente sabe e tornarmos a comunicação mais clara, mais rica, mais abrangente. Aumenta o repertório. Muito. Existem seres espirituais que, na linha de Umbanda comigo, trabalham de uma certa forma. E quando eu vou palestrar, ele fala com uma erudição, olha, admirável. Uhum. E, né, se a gente não sabe que é a mesma pessoa, e que a gente sabe que é o mesmo ser. Então, num determinado formato, ele está com outros trejeitos, outras formas de se apresentar. Todas essas são correntes do bem? Todas essas são. A Umbanda é luz, amor e caridade. São os princípios da Umbanda. Luz, amor e caridade. Todos esses seres que compõem o panteão de orixás
Yansan, Iemanjá, Oxum, Ogum, Xangô, todos esses seres não são consciências individualizadas, são emanações do Criador, ligados a uma determinada vertente de ação no planeta. Como que arquétipos? Irradiações. Imagina o Criador agindo sobre nós por meio das matas. Tem uma frequência, Oxóssi. O Criador nos trazendo, agindo em nós por meio das águas. Iemanjá, Oxum. O Criador agindo em nós por meio da firmeza das rochas, dos rochedos. Xangô. Entendi. São fluxos, emanações, fluxos de força. Através da natureza. Através da natureza. E aí, obviamente, por conta do sincretismo religioso, desde a época da nossa colonização, dos escravos e tal, eles iam associando. Ah, então essa aqui, que eles chamam de Nossa Senhora da Conceição, que parece ter uma doçura, uma beleza, determinadas características, se assemelha muito ao Oxum. Então, eles deixavam as estátuas dos santos católicos em cima do altar, porque eles eram obrigados a se converterem ao catolicismo, mas debaixo da mesa eles deixavam as oferendas com os alimentos que liberam energias da natureza para entregar como uma forma de magia para aqueles orixás. Aquela magia, muitas vezes, para trazer o amor, a boa sorte, os bons fluidos. Porque a própria natureza exala, né? Assim como no processo de fitoterapia, assim como na própria homeopatia, todos os componentes da natureza, animais e vegetais, têm uma energia quintessenciada, que pode ser dinamizada para virar um fármaco homeopático, pode ser manipulada para virar um fitoterápico, mas pode ser uma oferenda, ela vai liberar a mesma energia quintessenciada. Interessante, é para isso que serve a oferenda. Para isso que serve a oferenda. Nunca Orixá não come, orixá é uma vertente. Infelizmente, as pessoas, quando personificam o orixá, querendo reduzi-los a uma consciência como a nossa, o que é realmente um ledo engano, elas querem levar para o orixá os nossos hábitos. As nossas necessidades. O orixá não come nada. É aquela alquimia de todas aquelas frequências, aquelas energias quintessenciadas, liberadas pelos elementos da natureza, que vão gerar caminhos vibracionais de cura, de saúde, de bem-estar, de limpezas.